Nós estamos trabalhando nesse mês sobre o tema Em Defesa da Nossa Fé, para vivermos verdadeiramente como filhos de Deus. Amém? O que você entende quando você ouve este tema? Em defesa da nossa fé. Sabe, eu creio que quando nós pensamos nisso, pelo menos para mim em particular, eu creio que nós precisamos constantemente, todos os dias, defender a nossa fé. Defender os nossos princípios e valores, defender aquilo que nós cremos, defender a nossa casa, defender aquilo que Deus tem semeado no nosso coração, a nossa fé. O que é a nossa fé? É aquilo por qual nós nos movemos, o que nos levanta, o que nos leva adiante, toda a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente tem aprendido, toda a base bíblica que Deus tem colocado no nosso coração. Isto é a nossa fé. E nós precisamos defender isto. Amém? Você concorda? Talvez você não concorde, mas pelo menos eu tenho isso comigo e eu quero dividir com você porque é um assunto que eu gosto e eu tenho trabalhado nisso. Então, para introduzir essa mensagem de hoje, eu quero que você pense, como está a sua vida hoje? Tudo que Deus já fez na sua vida. Por que nós caminhamos? Por que nós estamos aprendendo? Por que nós precisamos crescer? O que vai nos levar a defender a nossa identidade? Olha só, nós estamos cercados por uma grande concorrência com a palavra de Deus. Há uma grande influência sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida profissional, sobre o nosso ministério, tudo que a gente realiza. Há uma grande influência do mundo que tenta entrar na nossa casa. Não estamos livres disto. Então, cabe a nós nos posicionarmos para defender a nossa fé, para cuidar daquilo que somos, da nossa identidade como filhos de Deus. Nós temos propósito, nós temos missão, nós temos uma cidadania, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem somos. Somos filhos de Deus, escolhidos, separados. A Bíblia diz que nós somos uma nação santa, escolhidos por Deus. Só que nesta jornada, nesta caminhada com Deus, a Bíblia garante que virão aflições, que podem nos desviar deste propósito, da nossa missão, daquilo que Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos nos posicionar, nos levantar contra aquilo que vem combater a nossa fé, minar a nossa fé, tirar de nós a certeza de quem somos, de quem é o nosso Deus e qual é o nosso propósito de vida aqui, enquanto vivemos. Qual é o propósito de Deus para o nosso casamento? Qual é o propósito de Deus para o nosso ministério? Qual é o propósito de Deus para o nosso trabalho? A gente não está simplesmente trabalhando, executando, fazendo, realizando. Para tudo que nos cerca, para tudo que estamos envolvidos, há um propósito maior da parte de Deus. Ele usa todas essas coisas para nos abençoar e nos usar nessas coisas. Amém até aqui? Estão entendendo? Então a gente precisa defender a nossa fé. E olha, nessa jornada eu quero refletir com você sobre uma parábola que nos mostra como defender a nossa fé. Como nos posicionar para que para que você permaneça firme na sua caminhada com Deus. Porque nós somos pessoas, nós somos normais, não existe Superman, não existe Mulher Maravilha, nós somos normais, sujeitos a todas, qualquer tipo de coisas. Tem hora que a gente está feliz, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está super motivado, tem hora que a gente está desanimado, tudo acontece com a gente. Mas, se nós nos posicionarmos, a Bíblia diz, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. Então, a todo momento, eu e você precisamos estar ligados ao que está vindo contra nós e nos posicionar e defender a sua fé. Repito, defenda a sua casa,
defenda o seu casamento, defenda tudo aquilo que Deus deu para você, tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Você é o sacerdote da sua casa, você é o responsável para manter a chama acesa na sua casa, no seu coração. Há coisas que Deus vai fazer por nós, mas muitas delas nós precisamos nos posicionar. Deus já fez a parte dele, já morreu por nós, Ele habita agora em nós, e Ele quer se manifestar, quer manifestar o Espírito Santo através de você. Mas se eu não me posicionar, se eu não me levantar, não dar vez ao Espírito Santo, para que Ele comece a agir, para que o Espírito Santo comece a abençoar a minha casa, para que o Espírito Santo me faça um homem melhor, né, um cônjuge melhor, um funcionário melhor, um filho melhor, um pai melhor. Eu preciso me posicionar, entregar a minha vida ao Senhor, para que Ele cuide de mim, e me posicione, para que eu defenda a minha fé. Maravilha? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, em Mateus 13, nós vamos ler aqui uma parábola que retrata o cenário, o nosso cenário. O que nós vamos ler aqui não quer dizer que a gente está constantemente, mas eu creio que em alguma época da sua vida, em algum tempo da sua vida, você pode estar como esses 4 cenários que a gente vai ver aqui. Mateus 13, versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em uma boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa parábola nos mostra que cada um desses solos pode reproduzir um resultado diferente em relação à semeadura da palavra. Eu já quero adiantar aqui que Jesus não está falando que nós nascemos de um jeito determinado para ser um tipo desse solo. Não é que um já nasceu para ser à beira do caminho, o outro sempre será um solo pedregoso, o outro o bom solo que a semente cai e frutifica. Não é isso que Jesus está ensinando. Nessa parábola, Jesus está ensinando que a maneira, a importância, o jeito que ouvimos a palavra, vai determinar o tipo de solo que a gente acabou de ler aqui. Agora, algumas fases da nossa vida, a gente pode estar em um desses solos, concorda? Eu não sei como que você está agora. O que você tem feito com a palavra que você tem ouvido? Como você está recebendo a palavra de Deus? Como você tem dado importância para aquilo que você está ouvindo? Então isso faz toda a diferença. Sabe, queridos, eu tenho para mim um princípio de que tudo vai acontecer na minha vida através da palavra de Deus e através da oração. Tudo que Deus tem para fazer na minha vida vai acontecer através da palavra e da oração. E eu creio que eu terei uma vida bem-sucedida na oração, se eu valorizar a palavra de Deus. A base para uma vida de oração é a leitura da palavra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz lá em Hebreus 3:7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então já prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus. Abra o seu coração todas as vezes que você tiver um culto. Lembre-se, Deus está falando com você porque há um propósito, há alguma coisa nova que Ele quer fazer na sua vida. Agora,
a grande questão sempre vai ser o que temos feito com a palavra que estamos ouvindo. Estamos valorizando, acolhendo, praticando e respondendo à palavra como deveríamos? Esta é a pergunta que ferve no meu coração. O que eu tenho feito com a palavra de Deus? Quando eu ouço alguma coisa sobre o meu casamento, o que eu faço com essa palavra? Quando eu ouço que eu preciso melhorar como pai, o que eu faço com essa palavra? Quando eu leio um versículo que me mostra de como eu devo ser lá na empresa que eu trabalho, qual é o meu papel como um funcionário, o que eu tenho feito com a direção, com a palavra que Deus tem semeado no meu coração? É sobre essas coisas que Jesus estava falando nessa palavra. A palavra de Deus sempre vai ser semeada. Sempre. Deus sempre vai falar. Ninguém pode impedir o agir de Deus em falar conosco. Agora, Deus está falando, mas e nós? Será que nós estamos ouvindo? Por isso Jesus disse, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Será que Ele está falando daqueles que são surdos? Não. Ele está falando da maneira qual estamos ouvindo. Já ouviu aquele ditado que às vezes a gente fala com os nossos filhos e parece que a palavra entra aqui e sai pelo outro, e eles não ligam, não prestam atenção, não obedecem, não dão importância, não cai no coração deles. Aí a gente fala uma, fala duas, fala 10 vezes, e aí eles reclamam ainda. Vai ficar falando 10 vezes a mesma coisa? Se não dá, você não obedece. Eu tenho que falar, lá em casa eu sou o chato, tenho que falar, nossa pai, você repete toda hora a mesma coisa. É assim mesmo. Então, a grande questão é, como estamos ouvindo? Agora, para a gente entender um pouco melhor, Jesus mesmo explica essa parábola. Olha a importância. Primeiro ele fala e ele vê que não tem tanto entendimento. E ele quer explicar, ele quer nos ensinar. Vá lá para o versículo 18. Ache aí o versículo 18. Olha só o que Jesus disse. Portanto, Mateus 13, versículo 18. Não tire aí a sua Bíblia de Mateus 13. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então a gente vai ver aqui primeiro sobre o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Ele está falando que a pessoa ouve a mensagem, mas não entende. O que acontece? O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe, queridos, todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, se nós não meditarmos nela, se nós não dermos a devida importância, se a gente não valorizar, se a gente não ter aquela paixão para praticar a palavra que estamos ouvindo, a Bíblia está dizendo, aqueles que ouvem não entendem, não valorizam, não procuram praticar, os demônios, o maligno, eles virão para arrancar a semente que foi semeada ao seu coração. Constantemente estamos em luta espiritual. Eu não quero tocar o terror aqui, mas isso é verdade. O mundo espiritual existe. E o diabo trabalha para tirar de você o entendimento da palavra. Ele trabalha para semear mentiras no seu coração. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores do mundo das trevas. Está lá em Efésios 6:12. A Bíblia diz que nós devemos nos submeter a Deus, à vontade de Deus, ouvir a palavra, aceitar no coração, querer praticar, colocar em prática. E ela diz, submetam-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai vir contra nós, diz a palavra, mas a gente precisa resisti-lo. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27. Outro, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o diabo está, quando saímos daqui, ele sempre vai estar lá fora, procurando os vulneráveis, aqueles que não têm a palavra de Deus no coração, aqueles que ouviram, mas não deram a certa importância. Todos os domingos estamos aqui ouvindo, aprendendo, sendo ensinados,
Mas quando a gente sai lá fora, é lá que precisamos praticar. É dentro de casa que eu preciso pôr em prática a palavra que eu estou ouvindo. É na hora que eu preciso perdoar, que eu preciso lembrar, realmente a Bíblia diz que eu devo perdoar, mesmo sem sentimento. O perdão é uma decisão. E tantas outras coisas que a gente ouve domingo após domingo. Agora, quando o ataque do inimigo vier contra mim, e eu me posicionar para defender a minha fé, para colocar em prática aquilo que eu aprendi, a Bíblia diz que por um caminho ele virá contra nós, mas por 7 ele fugirá de nós. Amém? É isso que a gente precisa. Então ele vai estar lá. Salmo 119, 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Sabe, o diabo não pode impedir que a palavra seja semeada. Não pode, ele não tem poder para isso. O que ele quer roubar do seu coração é o entendimento. E como que nós entendemos a palavra de Deus? Meditando, orando, lendo, procurando, falando com Deus. Fale com Deus. Quando você ouve uma promessa para o seu casamento, fale com Deus: Senhor, sozinho, não consigo, não tem como. Não sou capaz, eu ainda não consigo perdoar, ainda não consigo agir, ainda não consigo. E o Espírito Santo vai te capacitar. Aquele que tem fome e sede, Deus tem alimento e tem pão, tem água para te dar. O que a gente precisa fazer é nos posicionar para que nenhuma promessa de Deus seja roubada da nossa vida. Amém? Então, onde não há entendimento, não há fruto. A semente está caindo, a palavra está sendo semeada. Mas como está o seu coração? Como está a sua vida? Será que está como a gente leu na palavra? Está caindo à beira do caminho e a gente deixa a palavra de lado? A gente deixa para que o demônio venha e rouba tudo aquilo que Deus semeou? Esse é o primeiro cenário. Se você estiver enfrentando isto, se posicione. E a partir de hoje, diga para você mesmo, diga para a sua casa, converse com a sua esposa, converse com os seus filhos. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Deus tem dado promessa para nós. Todo domingo eu estou lá, eu estou sendo encorajado, eu estou sendo motivado. Deus tem falado comigo. Vamos colocar em prática, vamos nos ajudar, vamos nos levantar, nos posicionar, vamos defender a nossa fé, vamos defender a nossa casa. Amém, queridos? Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Segundo ponto, semeado em terreno pedregoso. Olha só, versículo 20. Quanto ao que foi seado em um terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Sabe, por muitas vezes eu estive assim. Eu vinha ao culto e Deus falava comigo e eu dava glória a Deus, aleluia, ficava feliz da vida e falava: agora vai, agora tudo vai dar certo, eu sou o cara e Deus é comigo, quem será contra mim? E aí na primeira dificuldade, eu esquecia tudo. E o diabo roubava aquilo que foi semeado no meu coração. Por quê? Porque eu não tinha raiz, não tinha profundidade, não tinha continuidade. Sabe o que é continuidade? É quando a gente ouve a palavra e dá continuidade naquela promessa. A gente dá continuidade naquela direção. A gente vai até resolver. A gente vai praticando aquilo que ouvimos até que o problema seja resolvido. Isto é dar continuidade. As coisas às vezes não vão acontecer sozinhas. Talvez você receba uma direção de Deus aqui no culto. Só que quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver o seu problema, você precisa dar continuidade. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus te ensinou. A direção que Deus deu para você. Dê continuidade à palavra, dê profundidade. Medite, ore, busque. Às vezes a gente está raso demais. A gente quer aquele milagre que seja transferido por download. Já viu? Que alguém coloque a mão na sua cabeça, receba, puf, aconteceu o download ali, tudo foi resolvido. Não vai acontecer assim. É possível? É. Deus pode curar de maneira instantânea? Pode resolver o seu problema de maneira instantânea. Mas na maioria das vezes,
vai ter que haver um posicionamento da gente. A gente vai precisar pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo. Não abandone sua fé, defenda, se posicione. Como que a gente cria raiz? Como que a gente a gente começa a aprofundar-se na promessa, na palavra. Todo mundo entende o que é um solo, o que é uma planta e como a raiz vai se aprofundando. Como que a gente faz isso de maneira prática na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada com Cristo? Como criar raízes? Meditando na palavra de Deus. Olha só, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem exemplo dos que não querem saber de Deus, e nem que se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. As suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Amém, queridos? Você crê nessa promessa? É promessa de Deus para nós. O que vai nos fazer frutífero, o que vai fazer do nosso coração um solo fértil, é meditar na palavra, é ouvir a palavra, é orar a palavra, é buscar a palavra. Agora, se a gente der ouvido para qualquer outra coisa, para má notícia, para desgraça que aparece no jornal, para comentários que não levam a nada, que não edificam, companhias que não edificam, a gente vai ser como os outros tipos de solo. Quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, logo a gente vai abandonar a nossa fé. A gente acabou de ler aqui. Crie raízes. Gere em você fome e sede da palavra de Deus. Amém, queridos? Terceiro, semeado entre espinhos. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Sabe, queridos, quando a gente passa a dar mais valor nas coisas que estão ao nosso redor do que na promessa de Deus e a sua palavra, isto sufoca a sua fé. Sabe o que representa espinhos? É uma coisa insignificante, que ele começa crescendo devagar. Ele entra dentro da sua casa de maneira sutil. Ele entra no seu casamento de uma maneira sutil. Ele vai minando a sua fé aos poucos. Ele vai roubando os seus princípios e os seus valores. Ele vai roubando aquilo que Deus já construiu na sua vida. Ele vai roubando aquilo que Deus já te libertou. E ele vai introduzindo novamente. São espinhos que vão crescendo de maneira que você não consegue observar e nem sentir. Só que quando ele estiver grande, ele vai sufocar a sua fé. Ele vai machucar você. Ele vai roubar aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus fez no seu casamento. As preocupações dessa vida. As más notícias. As promessas ilusórias que o pecado oferece. A cobiça, a comparação. Tudo aquilo que o mundo oferece. Rouba aquilo que Deus está e quer continuar fazendo na sua vida. Por isso a importância de ter a promessa. Por isso a importância de ter a palavra. De ter uma base bíblica. De ter uma palavra rema, aquilo que direciona você. Aquilo que dá posição para você. Amém, queridos? Você crê nisto? Você acha que faz sentido para a sua vida? Então todas as vezes que qualquer coisa quiser entrar na sua casa, através das redes sociais, através de uma notícia, através de uma influência, de um amigo, de alguém, você precisa se posicionar e defender a sua fé, defender o seu casamento e dizer: aqui não, aqui eu tenho promessa de Deus, o meu casamento é abençoado, eu sou consagrado ao Senhor, vício não faz mais parte da minha vida. Você precisa se levantar e declarar aquilo que Deus declara a seu respeito. Você precisa ter uma promessa de Deus no seu coração. Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, o que vai sair da nossa boca? Será que vai ser reclamação e a gente vai concordar com a vibe do mundo? Vamos concordar. Está tudo difícil? Está difícil mesmo. Está tudo ruim? Está tudo ruim mesmo. O mundo só tem isso para pregar para nós. Agora a palavra de Deus não. Vai ter aflições? Vai.
Mas aquele que pratica, a Bíblia diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática, é semelhante ao homem imprudente, que ele constrói a sua casa na areia. Virá chuva, virá tempestade, vai bater contra esta casa e grande será a sua queda, diz a Bíblia. Aí diz que o homem que ouve e põe em prática é semelhante ao homem que está construindo a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, sobre a obediência, com Jesus. Virá a tempestade, virão os ventos, baterão contra essa casa, mas ela vai ficar em pé, diz a Bíblia. Os dois estão ouvindo, os dois estão construindo. Qual é a diferença? É aquele que ouve e pratica, que põe em prática. A tempestade virão sobre os dois, mas aquele que vai ficar de pé é o que pratica a palavra de Deus. Amém, queridos? Isso é fundamental para nós. Esse é o grande desafio da minha vida. Eu quero me alimentar da palavra de Deus. Sabe, queridos, eu saio de casa às 6 horas da manhã e eu volto 8, 9 horas da noite. Eu trabalho no interior de São Paulo, 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. Tudo que eu tenho para fazer pela minha casa, pelo meu ministério, eu estudo, estou fazendo cursos. Tudo que eu tenho que fazer, ou é antes das 6 horas da manhã, ou é depois das 8, 9 horas da noite. E eu tenho buscado em Deus, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero crescer. Eu vou ter que pagar o preço, ninguém vai pagar por mim, ninguém vai estudar no meu lugar, ninguém vai ler a Bíblia no meu lugar. Eu tenho que ter a promessa, eu tenho que ter a direção, eu tenho que ser o sacerdote, eu tenho que ser o pai. Cabe a mim buscar as promessas de Deus. Outros não farão a nossa parte. Vão te aconselhar, vão te encorajar, vão dar a palavra de Deus para você. Mas é você que tem que se posicionar. Amém? Não vai acontecer como um download, de forma mágica para nós. Temos que pagar o preço. A gente acorda cedo para trabalhar, lá no trabalho a gente faz o que gosta e o que não gosta, a gente é obediente, mas só no trabalho. Eu realizo um monte de coisa lá, algumas eu gosto, outras não, mas sou obediente. Por que não serei obediente em relação às boas e promessas de Deus? Mas com Deus a gente quer fazer só o que gosta, só o que a gente gosta. Na igreja a gente só quer servir no ministério que a gente gosta, a gente só quer fazer o que a gente gosta. Faça tudo o que deve ser feito para você ter uma vida abençoada. Deus já fez tudo por você. A Bíblia diz que o Senhor olha só, já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Já nos abençoou. Cabe a nós tomar posse, receber essas promessas. E para terminar, quarto tipo de solo, semeado em boa terra. Versículo 23. Eu acho que é isso, né? 23? Estou sem óculos aqui. A minha letra aqui está no 310, a fonte aqui. Só a graça, filho. Mas vamos lá, versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Ele dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Esse é aquele que ouve a palavra e a compreende, que dá continuidade sobre a orientação dada pela palavra. Sabe, queridos, isso aqui é uma promessa de Deus para a nossa vida. Ouça bem o que eu vou falar agora. Eu não sei qual fase você está vivendo, mas Jesus nesta parábola não estava falando que já nascemos definidos para ser algum tipo de solo desse. A vontade de Deus é que você seja o último, uma boa terra, onde a semente caia, aonde está sendo semeado, que dê frutos. O que é dar frutos? É você ser uma bênção no seu casamento. O que é dar frutos? É você ser uma bênção no seu ministério. O que é dar frutos? É você ser abençoado no seu trabalho. O que é dar frutos? É você ser abençoado na sua vida financeira. Em tudo que você fizer. Nós lemos lá em Salmos. E essas pessoas, tudo que elas fazem, aquelas que meditam de dia e de noite, que têm prazer na lei do Senhor, tudo que elas fazem, prospera. Esse é o desejo de Deus. Que a gente alcance, que a gente busque, que eu e você, que a gente se posicione para viver sempre nesse tipo de solo. Todas as vezes que eu ouvir a palavra de Deus, o meu coração é um solo fértil. Eu ouço, eu valorizo, eu coloco em prática. Eu dou sequência, eu dou continuidade na palavra de Deus.
eu coloco em prática dentro da minha casa. Quando existe operação da palavra, existe frutificação. Se você quer ter um tipo de solo que seja frutífero, frutífero. Só Jesus, hein, irmãos? Acho que as válvulas estão atropelando aqui. Se você quer ser um tipo de solo frutífero, você precisa aumentar o seu nível de busca a Deus, de busca da palavra. Aumente o seu nível. Aumente o seu nível de oração. Sabe, queridos, para concluir aqui, o Salmo 119, ele tem 176 versículos. E a ênfase desses salmos é valorizar, pôr em prática e ler a palavra de Deus. Se você começar a ler o Salmo 119, eu estou meditando nele. Todos eles falam sobre a mesma direção. Da importância do crente ler a palavra, da importância do crente orar sobre a palavra, da importância do crente meditar na palavra, da importância do crente fazer da sua vida exatamente como está escrito na palavra. Todos os versículos falam sobre isto, encorajando a gente a buscar, a meditar, a fazer do meu casamento igualzinho está escrito na Bíblia, a fazer da minha vida profissional como está escrito na Bíblia. Ele nos encoraja a viver a palavra, o verbo encarnado, Jesus Cristo, habita em nós, e Ele quer viver através de nós, amém? Jesus é a palavra, quanto mais você se encher da palavra, mais você está cheio de Jesus. Só que a gente quer ouvir, né? A gente quer, servo meu, eis que te digo, esse seu penteadinho é lindo. A gente quer ouvir a palavra, né? A gente quer ouvir a voz. E lá a Bíblia está lá à sua disposição, à minha disposição. Ouça a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Salmo 119. A gente vai ler alguns versículos para te encorajar e a gente vai orar aqui. 119, versículo 27. Olha o que o salmista diz. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. O salmista está orando por uma capacidade de entender a palavra de Deus, que vai além do seu entendimento natural. Ore, diga, Senhor, me ensina a entender a tua palavra. Eu não quero ser como o solo, que a tua promessa, a tua palavra caia na beira do caminho, o diabo venha com facilidade e roube aquilo que o Senhor depositou na minha vida. Eu quero ter entendimento, eu quero praticar. Versículo 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Ele está dizendo, eu não quero andar por aquilo que eu vejo, eu não quero andar por aquilo que eu sinto, mas eu quero andar de acordo com a tua promessa. Quando vem a tristeza no seu coração, o que sai da sua boca, você tem uma promessa de Deus? Versículo 29, desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Andar pela fé é uma escolha, irmãos. Você precisa definir, obedecer, praticar e ler. Ninguém pode escolher por você. Versículo 31, apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. A Bíblia está falando, se você buscar, você vai ter mais entendimento. Ele vai dar direção, vá pela direita, vá pela esquerda. Não faça, faça. Tudo Deus tem para revelar para nós. 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Essa era a oração do salmista, pedindo a Deus capacidade, pedindo a Deus orientação. Como que a gente tem lido a Bíblia, irmãos? Sabe, aqueles que não leem a Bíblia, infelizmente, são presas fáceis do diabo. Infelizmente. Eu não estou querendo apontar nada para você, eu não estou querendo te acusar de nada. Eu só quero passar para você a importância de que tudo na sua vida vai acontecer pela palavra e pela oração. Tudo. Então o que dá a resposta para você é a palavra. Não existe outra coisa. O que tem resposta para a sua vida é a vontade de Deus.
Então se encoraje, se posicione, defina para você mesmo. Eu vou ler pelo menos um versículo por dia. Quer aprender a orar? Leia Salmos. Quer ser sábio? Leia Provérbios. E lá em casa tem uma lei. Nós lemos todos os dias o Provérbios do dia que nós estamos. Hoje é dia 25, a gente lê o Provérbios dia 25. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo correspondente ao dia, todos os meses, você vai ler o livro de Provérbios. O mês que tem 30 dias, você lê 2 no final, o 30 e o 31, matou. Salmos, 150 versículos. Todos os dias a gente lê um Provérbios e 5 Salmos. 30 vezes 5, 150. Todos os meses você vai ler o livro de Provérbios e o livro de Salmos. Você vai aprender a orar, vai ter sabedoria. Olha o que diz Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é, olha só, o que a Bíblia está aconselhando você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. A palavra de Deus, o verbo encarnado, Jesus Cristo, está dizendo para mim e para você, procure a sabedoria, procure obter sabedoria. Faça de tudo, use o seu tempo, 5 minutos do seu dia, para você adquirir entendimento. Amém, queridos? Então cabe a nós procurar possuir entendimento das Escrituras para a nossa vida. Quantos querem viver grandes promessas de Deus? Temos que pagar um preço maior. Temos que nos posicionar e defender a nossa fé com a palavra de Deus. Foi bom o que você ouviu até aqui? Deus abençoou o seu coração? Agora, o Espírito Santo, diz a Bíblia que Ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso consolador, e que habita dentro de nós, para manifestar a glória de Deus em nós, para glorificar Jesus, não pregador, não líder de célula, não irmão da sua direita ou da sua esquerda, para glorificar Jesus. Ele quer manifestar o poder de Deus na sua vida. Mas como Ele vai manifestar o poder de Deus na sua vida? Se você se posicionar e se entregar a Ele. E dizer, Espírito Santo, seja feito conforme a tua vontade. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Me ajuda, me ensina, me orienta, revela para mim. Você já teve uma revelação da promessa de Deus? Você já leu o mesmo versículo em um dia em particular que parece que ele saltou aos seus olhos e te deu esperança, renovou as suas forças? É a ação do Espírito Santo na palavra. Ele quer fazer isso, Ele quer se revelar a nós, mas a gente precisa se posicionar. Amém, queridos? Quantos querem esse desafio para a sua vida? Eu não posso fazer por você. A única coisa que eu consigo fazer junto com você é orar, te encorajar, para que você se posicione e pegue essa promessa de Deus para o seu coração. Vamos fazer isso?